Muito bem, gente querida, gente amiga, agora em Belo Horizonte, 18 horas com mais um minuto. Que bom estar de volta com todos vocês. Uma alegria enorme estar falando com toda a audiência da Rádio Jet. Meu carinho todo especial a você que está acompanhando pelo aplicativo da Rádio Jet, pela internet, pelas mídias sociais. Alô você do Facebook, alô você do Instagram, meu convidado de Pastor Felipe, uma pessoa muito abençoada, muito iluminada. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo todo especial com o querido Pastor Felipe, um tema muito relevante. Pastor Felipe já está aqui conosco na live, no Instagram da Getsemane. Ô, Que querido. gentileza sua. É uma alegria muito grande estar falando contigo, pela sua Amém. história de vida, sua superação. E esse tema tão relevante de hoje, não é? Como superar as crises nos dias de hoje. É muito difícil. Meu carinho todo especial. Seja bem-vindo à Rádio Jet. Seja bem-vindo à amada audiência, meu querido. A paz do Senhor. A paz, querido. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo carinho. Que bom, Pastor Felipe. Muita coisa boa a gente vai aprender. Compartilha essa live pelo Instagram, Facebook. Chama todo mundo para a sala que a gente vai bater um papo muito gostoso. Isso aí. Agora, 18 horas com 7 minutos. Estamos ao vivo aqui. Pastor Felipe, como não perder a fé em tempos de crise? Como não perder a fé em tempos de luta? Fique à vontade, meu querido. Pois é, querido. Eu acho que essa é uma pergunta que já passou na mente de qualquer um de nós, né? Eu sempre gosto de dizer que nós não somos super crentes. As pessoas que vestem uma capa de uma pseudo-santidade onde elas não podem ser atingidas, elas estão passando uma verdade que não está na Bíblia. Né? A Bíblia é feita justamente de personagens inquietantes que tiveram altos e baixos e que se viram no final da vida justamente completamente dependentes de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, ele já está com 30 anos de ministério. Ele já tinha escrito Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Ele só não tinha escrito ainda a segunda carta aos Timóteos. E quando ele vai escrever aos Romanos, já com 30 anos de apostolado, ele fala: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, assim, a partir do momento que você enxerga a sua limitação e vê como ele diz, quando estou fraco, sou forte, nós já quebramos um pouco aquele patamar que é empurrado sobre nós de que nós somos superiores, somos inalcançáveis, somos pessoas que não duvidam de nada. Porque quando você acha que a sua fé está nesse momento que ela é inabalável, você está pronto para cair. Porque a sua fé não é inabalável, ela é fincada em alguém que é inabalável, em Jesus que é inabalável. E quando as crises batem na nossa porta, e Davi, ele é muito peculiar quando ele diz que um abismo chama outro abismo. O salmo para tirar a gente do sério. Não, meu querido, fica imaginando. Imagina aqui comigo, pastor. Pensa assim, suponhamos que a nossa vida fosse assim. Janeiro a gente tem problema com prestação. Fevereiro a gente tem problema na faculdade, na escola. Março a gente tem problema na família. Junho a gente tem problema na igreja. A nossa vida ela não é assim. Quando um abismo bate na nossa porta, parece que ele vira para todos os abismos que são amigos dele e fala: ei, vem todo mundo aqui que a gente vai infernizar a vida de alguém. É mais ou menos isso que eu enxergo quando diz um abismo chama outro abismo. É por isso que quando uma coisa bate na nossa porta, vem tudo ao mesmo tempo. O senhor, como pastor, o senhor deve ver, quando alguém chega para pedir aconselhamento, ou até mesmo na nossa vida, quando algo acontece, acontece tudo ao mesmo tempo. Para tirar o chão, para arrancar pedaço, para fazer a pessoa romper, se prostrar, quebrantar. E aí é a dúvida mais complicada. Como manter a fé? Alguém Como empoderado não... acontece, né, Marcelo?
Exatamente. Quando A vida você não tem dobra, script pronto. não tem. Quando você dobra seu joelho e tudo está em silêncio. Quando você chora, você clama e parece que Deus não responde. Como manter a fé? E aí eu falo que a fé ela é justamente para isso. A fé é para quando você não tem resposta. Se você tivesse todas as respostas, para que teria fé? Para que seria necessário a fé? A partir do momento que você tem as perguntas e não tem as respostas, ali a fé brota. Ah, mas eu tenho uma fé muito pequena. Não, querido, ela é o suficiente. Se ela te faz, se a tua fé te faz apontar para o lugar certo, e qual é esse lugar? Para Jesus. Você não precisa ter palavras bonitas, você não precisa ter oratória, você não precisa ter sequência. Não, eu tenho que começar a oração assim, terminar assim. Não. A partir do momento que você consegue fazer um desabafo em oração no lugar certo com Jesus, ali está a sua fé. Glória a Deus. Que coisa linda. Deus está falando com muita gente, viu, pastor? Tem Amém. muita gente se identificando com essa palavra. Ô, pastor, e nos dias que estamos vivendo, a igreja está preparada para isso? Quando eu falo Olha, igreja, não só instituição, as pessoas como igreja. exatamente. A pergunta é, eu estou preparado? Verdade, Você está preparado? Porque nós somos igreja. verdade. Sabe qual é a dificuldade? Às vezes a gente coloca toda a culpa e a frustração em cima da igreja instituição. E aí a gente começa a enumerar os erros da instituição. E esquecemos que nós somos o corpo. Nós somos a igreja. Então, quando eu tenho que fazer alguma pergunta sobre a igreja de Cristo, e aí agora eu vou colocar a igreja com I maiúsculo, a igreja como nós, estamos preparados? Eu preciso primeiro fazer essa pergunta para o espelho. Eu estou preparado? E aí eu sou muito sincero. Não sei. Não sei. Eu não sei o que vem amanhã. Você sabe o que vem amanhã? Eu não sei. Amanhã a bolsa pode bater recorde, pode despencar. Amanhã a gente pode estar com saúde, pode estar doente. Amanhã a gente pode estar em paz, pode estar em guerra, pode estar vivo, pode estar morto. O que nos espera o amanhã? Então, nós temos medo do amanhã. E aí entra duas coisas, na minha opinião. A primeira é a frase da mulher de Provérbios 31. Sabe aquele capítulo que é impossível cumprir? É o capítulo de Provérbios 31. É impossível. Não exista uma mulher na face da terra se ela tiver sanidade mental. Tem mulher que tem birra desse texto. Não, mas tem que ter, tem que ter. Não, se ela tiver sanidade mental, ela não consegue nem cumprir aquilo dali. Não consegue, é porque aquilo dali não são regras de cumprimento. Aquilo dali é uma ideologia, é um princípio, é uma meta. É igual quando Jesus fala, sede santos. Nós não tem como nós não pecarmos, mas existe um alvo, entendeu? Mas existe um versículo de Provérbios 31 que é direcionado para essa mulher que eu acho que a gente tem que direcionar para a nossa vida. E esse versículo diz assim, ela olha para o futuro e sorri. Cara, esse para mim é o versículo mais surreal e incrível desse capítulo. Porque isso revela confiança. Ela não sabe como vai ser amanhã. Ela trabalha para ter amanhã. Ela trabalha para ter dinheiro, para ter comida, ela para viver em família, tudo que nós devemos fazer. Inclusive, é uma pressão muito grande sobre a mulher para viver esse versículo, né, pastor? Não. É desumano. É desumano. Qualquer pregador, qualquer ministro que imponha Provérbios 31 sobre uma mulher, ele está sendo desumano. Ele está sendo desumano. Não, é impossível. Aquilo dali é um ideal, uma meta, um foco. Não são regras tipo os mandamentos, que se você não cumprir, você é uma pessoa ruim. Não, não é. Então, mas o que mais me chama a atenção nessa mulher, que eu trago para a vida, é a confiança. E nós estamos vivendo exatamente o oposto da confiança, que é a ansiedade. Verdade. Nós estamos na geração da ansiedade. E a ansiedade é justamente o oposto da confiança. Então, a primeira coisa, se a igreja está preparada,
Primeiro, nós precisamos exercitar a nossa confiança. E segundo, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos sozinhos, nós não somos uma ilha. Eu não sou igreja sozinho, eu não sou corpo sozinho. Eu preciso de alguém. Para o dia que eu estiver com dúvida, fraco, necessitado, sabe, carente, desequilibrado emocionalmente, eu tenho meu irmão para me dar força, para me dar braço, para me suportar. A gente usa no português essa palavra de uma forma muito errônea, né? Eu não suporto fulano. A gente às vezes olha para essa palavra e fala que suportar é tipo aguentar. Ah, eu não suporto fulano, eu não aguento fulano. Na realidade, suportai-vos uns aos outros em amor não é aguentai uns aos outros em amor. A palavra suportar é de dar suporte. É de ser alicerce, coluna. Suportar, aguentar no sentido de amparar. Nós somos igreja, somos corpo, a gente não precisa caminhar sozinho. Então, a partir do momento que a gente cumpre isso, eu posso dizer, a igreja estará um pouco mais preparada, porque eu estou um pouco mais preparado. Coisa linda. Tem muitas mulheres se identificando, interagindo aqui, mandando mensagem. Palavra linda. Pastor, e tem horas que parece que Deus não responde, né? Assim, em meio ao caos, em meio ao desespero, em meio o silêncio de Deus é que às vezes nos tritura. Mas Deus responde. Tem hora que parece que o silêncio de Deus é uma tortura para a gente. Não, gostei da palavra, tritura. É verdade. Gostei. Isso é coisa de mineiro. Triturar. Entendeu? Eu sou mineiro. A gente entende muito o significado disso na roça, de triturar. Eu vou fazer a pergunta inversa. Quando Deus responde? Quais são as orações que você fez na sua vida que imediatamente houve uma resposta? Vou utilizar primeiro o âmbito humano, né? Assim, eu não sei, nunca aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você ou com alguém que está nos ouvindo, de a gente orar e enquanto a gente está orando aparecer um anjo na nossa frente ou Jesus sentado do lado e falar: fala aí, filhão, manda ver que eu vou responder agora. Não acontece, a vida não é assim, entendeu? Você tem respostas de oração no decorrer da sua vida, mas geralmente essas respostas de oração elas não são imediatas. Porque Deus ouve todas as orações. Todas. Ele recebe todas. Responder é outro patamar. Porque ele responde. Mas na nossa concepção, a gente não entende tempo, era, forma, jeito, método. Nossa obrigação é asfaltar a nossa vida, adubar a nossa vida com as nossas orações. Porque Deus te vê completo, Ele te vê lá na frente. Hoje, o que você pede hoje, amanhã pode ser desnecessário. Então, para coisas que são exclusivamente necessárias, para um Deus que conhece a linha do tempo, que vê o ontem, o hoje e o amanhã como a mesma coisa, se algo for necessário para agora, Ele vai te atender agora. Mas o foco de Deus é te preparar para o amanhã. É ver a obra plena lá na frente. É por isso que você tem tribulações hoje. Salomão me diz, é muito bom quando a pessoa tem a oportunidade de passar por todas as provações na juventude. Bem-aventurados sois quando passam por provações na mocidade. Porque você já tem a oportunidade de ser moldado com uma idade menor e vai ser mais preparado quando os dias vindouros chegar. Mas o plano de Deus na sua vida é justamente te preparar para o amanhã. E esse amanhã, hoje, ele é dolorido. Não existe nada que é forjado sem dor. Não existe. A dor é o forno. A dor é a cola, a liga. A dor é o alicerce. É a forma que nós encontramos de sair do período da inércia,
da superficialidade, da vaidade, do egoísmo, de nos quebrantar. A dor é a maior estratégia de Deus para te aproximar dele. Porque se você tira a dor da vida de alguém, essa pessoa se torna prepotente, orgulhosa, vaidosa. E a palavra de Deus diz que ele aceita todos, exceto os soberbos. Ah, mas fulano pecou, matou, traficou, bateu, não sei o quê. Há perdão. Ah, mas fulano fez pacto nas religiões afro, sacrificou animais e não sei... Há perdão. Só há uma qualidade de pessoas que Deus afasta. Ele não só rejeita, a palavra diz que ele tem asco, ele afasta de si, que são os orgulhosos. E todos nós, eu ousaria dizer, nos tornaríamos orgulhosos na caminhada, porque isso é natural do ser humano. O ser humano é vaidoso, o ser humano é ruim, o ser humano ele vem da linha do pecado, ele gosta dos prazeres. Todos nós caminharíamos a passos largos à perdição, se não fosse a bondade de Deus intervindo através da dor. Eu costumo dizer, pastor Felipe, que ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações. Porque muitas das vezes as nossas orações não estão alinhadas com o propósito de Deus. É. Tremendo isso. Eu acho assim que nós não estamos preparados. E o não, às vezes, é uma resposta de Deus. Né? Sim, sim. E muitas vezes uma das melhores. Uma das melhores, exatamente. Costumo dizer, quando eu falo sobre isso, que Deus é o único que conhece toda a estrada da nossa vida. Ele conhece as curvas que tem pela frente. E a gente não entende. A gente fica meio que perdido. Por que Deus não disse sim se eu queria um não? Ou por que Deus disse um não se eu queria um sim? E às vezes a gente pergunta, onde Deus está quando o sofrimento vem? É. Né, pastor? Onde Deus está? Eu acho, pastor, que essa pergunta, ela, desde que o ser humano enfrentou a primeira decepção e teve a oportunidade de falar com Deus, essa pergunta vem. Cadê Deus? Cadê Deus quando eu perdi um filho? Cadê Deus quando minha esposa, meu marido morreu? Cadê Deus quando alguém que era tão piedoso na igreja, só fazia o bem, morreu definhando de um câncer? Cadê Deus quando ceifou a vida daquele jovem, daquela criança num acidente? Sabe? A gente não pergunta cadê Deus quando nossos olhos enxergam a justiça. Não, fulano fez muito mal. Morreu, Deus aí. Deus cumpriu a justiça. O problema dessa pergunta está, em primeiro lugar, que nós queremos enxergar a vida com a nossa justiça. Conosco sentado no trono, dizendo o que é certo e o que é errado. Querendo julgar todos e tudo, todas as circunstâncias. Quando nós nos sentamos no trono, não há lugar para misericórdia. E aí a gente, na nossa prepotência, a gente começa a dizer, mas Deus não deveria ter feito isso. Deus foi cruel. Deus está nos tratando como marionetes. Deus é um ser, né? Como a gente ouve muito de pessoas que se decepcionaram com Deus. Deus é um ser maquiavélico que usa a humanidade para o seu bel prazer, para se divertir. Porque onde está Deus quando uma pandemia assola a humanidade e ele não faz nada? Onde está Deus quando o tsunami varre em cidades? Quando nós fazemos essas perguntas e questionamos, a primeira coisa que nós estamos fazendo é tirando Deus do trono de justiça e nos assentando nesse trono. A gente está dizendo que o certo ou errado da humanidade, quem diz é a gente. E vou ser sincero, o que eu acho é diferente do que você acha. Agora imagina eu querendo julgar segundo a minha opinião e você querendo julgar segundo a sua opinião. Tem coisa que eu acho certo que você acha errado, tem coisa que você acha errado que eu acho certo. Aí vira uma guerra de narrativas.
Então, primeiro que a gente precisa pensar é que Deus continua no trono. Ele continua sendo Deus e você filho. Então, baixa a bola. É a primeira coisa. A segunda mas está doendo. Está doendo. Cadê Deus? Eu estou chorando. Porque a primeira é o processo da vaidade, do orgulho, querer se comparar a Deus. Agora, a segunda é pegar pessoas que realmente estão sofrendo, clamando a Deus e não terem respostas e questionando Deus, cadê o Senhor? E aí eu falo, Deus também fez essa pergunta, o próprio Deus, para Jesus. A palavra de Deus me diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de existir Éden, de existir Adão e Eva, antes dos originais pecarem. Quando Deus, em Gênesis 1, diz, façamos o homem, quando pela primeira vez Deus faz a reunião no céu, e ele chama Jesus e o Espírito Santo para participar, porque até então ele está criando com a palavra. Haja, 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 e ai do universo se não obedecer. Né? O universo tem mais noção do que a gente é muito sem noção. O universo bate continência e obedece. Ele diz, haja, e o universo, sim, senhor, meu senhor, para agora. Os discípulos ficaram admirados, né? Quem é esse homem que mal obedece? Olha, ai, aleluia. É isso, é isso. O mar bate continência, o vento bate continência. E não questiona, é sim, senhor, meu senhor. E aí Deus vai criar o homem. Mas antes eu fico imaginando, né? Porque ele começa dizendo, haja luz. Mas ele só vai criar os luminares no quarto dia. Então que luz é essa? E essa palavra luz é a mesma que Jesus na festa dos tabernáculos diz, eu sou a luz do mundo. Então quando Deus está lá no princípio criando, ele está dizendo, vem Jesus, vem participar comigo da criação. E é o que o Novo Testamento vai dizer, tudo foi feito por meio dele, nada do que foi feito teria sido feito sem a participação dele, se referindo a Jesus. E aí Deus, eu fico imaginando essa reunião no céu, coisa da minha cabeça, tá? Eu fico imaginando essa reunião no céu e Deus falando assim, eu quero criar o homem. Eu quero criar um ser vivo que escolha nos adorar. Que venha até nós por vontade, não por obrigação. Não por falta de inteligência. Eu quero dotá-lo da essência que tem em nós, um pouco nele, soprar a vida nele, para que ele tenha consciência e queira passar a eternidade conosco. Não como os anjos, que não têm vontades. E aí ele vira para Jesus, minha percepção, e fala, Jesus, mas meu filho, meu primogênito, meu unigênito até então, se nós fizermos isso com o ser humano, em algum momento eles vão nos decepcionar. Eles vão cometer erros. Eles vão pecar. Eles vão fugir do original. Eles vão se afastar de nós. Então, Jesus, eu quero te propor uma coisa. Antes de eu criá-lo, se necessário for, você se humilha, você desce lá. Você se humilha, você abre mão de toda a sua glória, Filipenses 2. De todo o seu poder, de toda a sua honra. E você padece, você sofre por eles, e você morre por eles. E nós sabemos a resposta de Jesus. Ele também disse, sim, Senhor, meu Senhor. Porque eu quero ter mais gente no céu. O céu é incrível demais só para nós três. Eu quero que isso aqui lotado de gente. E aí, quando me perguntam onde está Deus, eu falo, ele está lá naquela cruz. Ele está lá naquela cruz, sofrendo, padecendo, morrendo e ressuscitando. Coisa que ele não precisaria. Ele poderia estalar o dedo. Estalou o dedo, está tudo perdoado, está tudo curado. Ele não precisaria.
Quando nós nos perguntamos, onde está Deus? Quando eu sinto dor, eu digo, ele está no céu hoje, mas ele esteve numa cruz, sentindo a dor, para que a dor te purificasse hoje, para que um dia você também estivesse no céu com ele. Coisa tremenda. Muito forte, viu, pastor? Emocionante. Deus está falando aos nossos corações aqui. Muita gente se identificando. Pastor, falar de paciência é bonito, é poético, né? Recitar o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Isso é tão lindo, é tão poético, dá uma melodia. Mas isso na prática é muito difícil, né? Meu pastor, eu tenho muita dificuldade com pessoas que têm orações corretas demais. Uma coisa muito formal, cheia de É, formalidade. sabe santarrão? Sabe? Eu tenho muita dificuldade, porque nós somos humanos. Sabe? Deus conhece o meu coração. Ele sabe como eu me sinto quando, às vezes, a gente conhece as pessoas, né? Na caminhada cristã, nas igrejas. Às vezes a pessoa está destruída por dentro. Está no meio de... Não vou falar inferno porque a gente não sabe o que é o inferno, né? A gente não tem ideia. Tem uma descrição que é enxofre, fogo, e depois vai ter o lago de fogo, tormento e tal. Mas a gente não sabe o que é o inferno na prática. Ninguém foi no inferno, deu uma queimadinha e voltou. Né? Assim como nenhum de nós foi ao céu, pegou um solzinho e voltou. Né? Nós temos João e Paulo na Bíblia inteira. Então, quando alguém diz assim, eu fui ao céu 3 vezes essa semana, eu já começo assim. Tem Pô, gente que na tem uma Bíblia... facilidade, né? Vai tão Não. rápido. Parece que tem passe livre, vai a hora que quer. É quase um Stargate, um Star Wars. É uma coisa de ficção científica, entendeu? A pessoa tem um interruptor em casa e ela fala, hoje eu vou ao céu. Puf, hoje eu vou ao inferno. Aí traz um monte de coisa, um monte de revelação. Isso não funciona muito bem na prática da Bíblia, não. Entendeu? Porque se na Bíblia inteira, com centenas de personagens, você tem 2 pessoas que visitaram o céu em espírito e elas colheram consequências gravíssimas por causa disso. A primeira Peso muito foi... grande, né? Uma Nossa, responsabilidade. Paulo, quando voltou, qual foi a colheita que Paulo recebeu por ter ido ao céu? Um espinho na carne. O espinho na carne aparece depois que Paulo visita o céu. Isso é forte. Tem gente que vai ter que repensar esse desejo de ir ao céu em espírito. Tem que repensar, gente. Eu tenho uma teoria sobre o que era o espinho na carne. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, sobre Paulo, que eu falo que eram os olhos dele. Os olhos dele apodreceram. Porque ele começa a escrever as cartas, e a primeira ele começa, escreve bem e assina. A segunda, ele escreve em letras grandes. A terceira, ele só assina. Na outra, ele está dizendo que alguém está assinando por ele. Quando ele vai aos Filipenses... Rapaz, né? Quando ele vai aos Filipenses, ele diz assim, eu quero louvar a Deus porque vocês me receberam e não sentiram nojo de mim. E se tivesse oportunidade, vocês arrancariam os próprios olhos e dariam os olhos para mim. Ou seja, por que os olhos? Porque diz a palavra de Deus em Coríntios 12 que ele subiu ao céu e viu. E por causa das coisas que ele viu, foi posto um espinho na carne. Então eu entendo que era o mensageiro de Satanás. Por quê? Você não viu e seus olhos estão podres. Você não cura tanta gente, como é que você não consegue curar os seus olhos? Mas essa é uma conjectura minha. Mas, querendo ou não, o fato é que depois que ele volta da experiência do arrebatamento, ele colhe a colheita, é um espinho na carne. João, quando ele vai escrever o Apocalipse, ele já estava numa colheita muito ruim, que ele estava trancafiado na ilha de Patmos, como um exilado, um preso exilado, depois de ter sofrido torturas, segundo a história. Ele diz que quando ele, em Apocalipse 4:1, ele sofre uma experiência de arrebatamento, há uma porta no céu e diz uma voz, vem para cá, ele desmaia quase morto, ele não consegue se manter com as forças. Então, assim, as pessoas tratam as coisas espirituais, banaliza algumas coisas espirituais e santifica coisas que não devem ser santificadas. E como a gente estava falando sobre esperança.
Às vezes a pessoa está destruída, ela está desesperançada, e ela vai orar e ela diz: ó, Todo-Poderoso das galáxias, inefável, insondável, estrogonófico, sabe? Ela tem um discurso que não condiz. E aí eu fico imaginando Deus assim, ou arretado, ou o bichinho de Jacó. Eu Deus sei é que São Baiano. se for em Minas, lá no interior, né, lá no interior da zona da mata de onde eu venho, aí em Minas Gerais, a gente ia falar assim: eu sei que tu é fino para mais de metro, mas seja sincero, entendeu? Não, eu acho que as orações sinceras, humanas, elas te aproximam de um Deus santo, mas de um Deus que se fez homem. Você não precisa expor para todo mundo. Você expõe para algumas pessoas para ser curado, pessoas que te acrescentam, pessoas que oram, que caminham. Mas não custa nada você dizer: Deus, eu sei que eu devia estar glorificando o teu nome, mas hoje está difícil. Eu sei que a tua palavra me manda me alegrar em ti. Filipenses me dá essa ordem 16 vezes. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos 16 vezes. E o capítulo 4, ele fala: alegrai-vos outra vez, digo alegrai-vos, é uma ordem. E aí você lê isso num dia de tristeza e seja sincero diante de Deus e diz: Deus, eu não consigo me alegrar. Eu não consigo. Tua palavra está mandando, mas eu não estou conseguindo. Então eu estou vindo aqui no lugar certo, aos pés do Senhor, e dizendo: me ajuda. Me ajuda porque eu não estou sabendo lidar com o coronavírus. Porque eu fiquei desempregado. Porque já está faltando tudo em casa. Me ajuda porque na primeira semana eu glorifiquei, aleluia, 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 mas agora eu não tenho forças mais. Lava o meu coração. E eu acredito que chega em momentos que a esperança está tão dolorida. Salomão me diz que o desejo, a promessa adiada, ela mingua a esperança. Às vezes a esperança está tão fraquinha que você não consegue mais falar. Você quer orar, entala na garganta. E não sobe nem desce. E aí escorre lágrima. Glória a Deus. Lágrimas também são as orações da alma. A palavra de Deus também, pastor. Fala. Desculpa, eu vejo também que nós temos muita dificuldade de mostrar a nossa humanidade, principalmente a gente que é líder, né? Geralmente veste uma capa, mostra um ar de santidade assim, por ser um líder, um influenciador, tá na frente de uma igreja. Temos muita dificuldade de mostrar o nosso lado humano. Deus. Mas as pessoas precisam entender, tem muitos líderes sofrendo, passando por luta, não tem com quem se abrir, desabafar, abrir o coração, buscar ajuda, porque a igreja, a comunidade local tem ele como uma referência, tem ele muitas das vezes erroneamente como um super-herói. E ele tem medo de abrir o coração e mostrar essa humanidade e abater as fé das pessoas. Porque elas, na verdade, o erro está no discipulado. Elas não foram discipuladas da forma correta. Exatamente. Exatamente. Faltou discipulado correto, né, pastor? Porque elas, todo mundo, inclusive nós também fomos discipulados de uma forma... Antigamente, né, era diferente. A gente não tinha tanta liberdade. Mas a gente precisa discipular baseado na Bíblia, não baseado em experiência. A experiência acrescenta, mas a ferramenta para o discipulado é a Bíblia. E quando nós pegamos qualquer personagem, todos eles tiveram complicações terríveis na história deles. E nem por isso deixaram de ser homens e mulheres de Deus. E a Bíblia não esconde o problema desses homens. Não esconde. Expõe, né? E se o personagem não se expuser, Deus manda alguém para expor o personagem na Bíblia. Como Davi, por exemplo, que escondeu e Deus mandou Natã. Entendeu? Isso é comum. Enquanto o discipulado deveria ser, olha só. Porque às vezes a gente tem dificuldade como líder de pedir para um liderado para orar para a gente num dia ruim. O que a gente pensa? O que ele vai achar? O que ele vai pensar?
Enquanto que Jesus era humano. Jesus botou 3 para orarem por ele. Jesus sobe no Monte das Oliveiras, no dia lá que ele tem aquele processo que ele sangra pelos poros, né? Que as microveias, os vasos se rompem, que é uma coisa chamada hematodólise, que você sofre uma pressão, uma angústia tão grande. Isso acontece, é raro. Mas quando você está num momento de angústia tão grande que os microvasos, as microveias se rompem dentro do seu corpo e começa a vazar pelos poros. E aí a Bíblia diz que ele transpirou sangue. Nesse dia, o Jesus, o Machia de Deus, o ungido do Senhor, o Deus encarnado, pediu para Pedro, Tiago e João, que estavam com ele, orarem por ele. O próprio Jesus Cristo falou, eu vou até ali, mas está muito difícil. Orem aqui, fiquem vigiando por mim. Aí a gente quer chegar na nossa prepotência e dizer, não, eu estou mal, mas eu não posso dizer que eu estou mal. Que gostoso seria se a gente pudesse chegar numa reunião de célula, de grupo familiar, até na igreja e falar, queridos, Deus me deu uma palavra linda para ministrar para vocês, mas eu confesso que meu coração sangra. Eu queria começar o culto hoje diferente, porque eu tenho muito temor e tremor para que a palavra não seja contaminada. Orem por mim. Orem por mim. Estendam as mãos para mim. Orem por mim. Porque eu estou passando por uma dor. E eu não quero que isso interfira na mensagem. Você está mostrando que você é humano. Ou você está num grupo de casa, uma reunião célula, seja um grupo familiar, o nome que você quiser chamar. E você sempre leva a palavra, as pessoas são abençoadas. E naquele dia você não está bem. Porque você brigou com filho, esposa, patrão. Ou você está num dia mau, porque nós temos dias maus, aparentemente sem motivos. Davi disse isso no Salmo 139, se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cova no mais profundo abismo, lá estás. O que é isso? Eu estou num dia top, bem, que eu acho que eu sou o campeão dos campeões, o vencedor invicto, o mais que vencedor, eu não sou cauda, eu sou cabeça, aleluia. E todas as palavras, se suba aos céus, lá estás. Mas se eu estou num dia tão ruim, que eu desço no abismo, e não apenas desço, eu moro no abismo. Eu faço a minha cama no mais profundo abismo. Ainda Podemos lá. esquecer que ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Aleluia. Glória a Deus. Ele E aí está no monte e está no vale. A gente não tem como fugir dele. A dificuldade é que a gente às vezes não consegue enxergá-lo nos dois lugares. Geralmente a gente tem uma sensação que Deus só está com a gente, só está aprovando o nosso ministério quando estamos no monte. Os holofotes voltados para a gente, todo mundo vendo. Mas Deus é Deus de vale também. Ele está no vale. José foi provado por Deus sendo acusado de estupro, vendido pelos irmãos, acusado de estupro, né, da esposa de Potifar, e preso. Você poderia dizer, José é o fracasso em pessoa. Baseado na teologia de muitos de hoje, é sinônimo de derrota um cara desse. Você pegar Jó, os próprios amigos, que eram pessoas de Deus, disseram, Jó, você representa qualquer coisa, menos um homem de Deus. Você é o exemplo do que não se deve ser. Você é o fracasso, você é a vergonha do evangelho, Jó. Enquanto Deus estava moldando a história, não só de Jó, mas daquela cidade e das nossas vidas que lemos Jó e lemos José hoje, enquanto Jó era a desgraça. Deus é Deus de montes e de vales. Linda essa palavra. Pastor, que bate-papo gostoso. Dá vontade de ir ficando e ficando. Tão gostoso esse bate-papo. Que palavra agradável. Que pena que o nosso tempo vai assim, ó. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra. Eu como pastor, o senhor como pastor também,
A procura está muito grande. Esse confinamento, essa quarentena, tem deixado as pessoas num desespero tão grande, pastor. A demanda está muito grande. Os nossos pastores aqui de Getsemane estão sendo muito procurados. Gabinete, telefone, WhatsApp não para. Tem muita gente aflita porque esse confinamento está deixando as pessoas assim, problemas estão aflorando, assim, estão surgindo muitas crises em casamento, separação. Sim. Queria que o senhor deixasse uma palavra de vida, de esperança, porque são tantas vozes falando, vozes de morte, tanta gente propagando morte. Nós estamos aqui propagando vida, esperança. E nas suas sábias palavras, antes da gente orar para fechar esse programa aqui, dos nossos ouvintes da Rádio Jet, no Instagram, Facebook, todas as mídias, deixa uma palavra de vida. Isso já está sendo uma palavra de vida, mas fecha assim, uma palavra de vida e de encorajamento para essa pessoa que acha que chegou ao fim. Olha, eu posso te dizer que eu já tive momentos muito desesperadores. E eu posso dizer que eu sei quando algumas pessoas pensam sempre o pior e não veem saída. E olham e tentam e lutam e vislumbram e não conseguem enxergar saída. Nesse momento, nesses dias, a depressão está aflorando de uma forma absurda. Eu quero te dizer uma coisa. Deus continua como Senhor da história. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. E ele não só não perdeu o controle do universo, como ele não perdeu o controle da sua vida, da sua família. O que eu queria dizer para você, eu sei que está todo mundo dizendo, vai passar. Só que quando a gente está na crise, a gente não aguenta ouvir isso. Mas de alguém que não aguenta ouvir isso, eu quero te dizer, vai passar. O amanhã é do Senhor. Faça do seu hoje um dia onde Deus possa reinar na sua vida. Às vezes sem cantar, às vezes sem ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Às vezes seu dia foi um caos, briga com a esposa, tem gente pensando em divórcio. Por quê? Porque tinha uma vida onde não conhecia os cônjuges. Agora todo mundo está obrigado a conviver e está descobrindo outras pessoas. E você também está sendo uma nova pessoa. E as pessoas estão irritadas. E liga a TV, só tem desgraça. Olha para o céu. Deus não perdeu o controle. E se você quiser se estourar, reclamar, brigar, faça isso no lugar certo, aos pés de Deus. Porque Ele te entende e Ele não te julga. E aí depois que você colocar isso para fora, você não vai colocar isso para fora para alguém. Você não vai descontar em alguém. Você vai falar com Deus. E aí Ele vai poder derramar o bálsamo sobre a sua vida. E aí vai ser pro hoje. E amanhã? Amanhã a gente faz de novo. Porque nós somos dependentes de Deus, não é uma vez por semana. Não é quando tem corona ou sem corona. É todo dia. Ele não perdeu o controle da sua vida. Confia. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Depois de uma linda palavra dessa, falta só a cereja do bolo, orar. Ore abençoando a minha vida, a vida dos ouvintes, daqueles que estão acompanhando nosso programa, a nossa vida. Temos muitos desafios pela frente, pastor. Temos muitos desafios. A igreja evangélica brasileira, o Brasil também está passando por um momento muito delicado, por tudo que está acontecendo, que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça. Amém. Para que a gente continue sendo essa voz profética em meio ao caos. Exato. Amém? Amém. Obrigado, querido. O senhor pode orar? Posso. Se você estiver aí nos assistindo, nos vendo, feche seus olhos. Se não puder, tudo bem. Não tem problema. Pai, obrigado por não desistir da gente. Pai,
Obrigado por nos entender nas nossas limitações. Obrigado por nos amar, mesmo quando estamos no monte, mesmo quando estamos no vale. Mesmo quando estamos bem, mesmo quando estamos mal. O Senhor nos entende e não abre mão de nós. Nesse momento eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que visite essas pessoas, que visite os lares dessa nação, o Teu povo espalhado pelo mundo. Traz alento, conforto em meio ao caos. Traz alívio, traz força, refrigério. A Tua palavra diz que o Senhor refrigera a nossa alma, que o Senhor nos dá paz de espírito quando precisamos. E é isso que nós pedimos. E abra também, Senhor, portas de sustento. Envia pessoas para serem a mão do Senhor na terra, para serem os braços do Senhor. Que sejam pedaços do Senhor nessa terra, cristãos, ajudando, abençoando, aconselhando, socorrendo. Eu peço pelo Teu povo, que sobreviva, mas que seja sal e que seja luz. E que em épocas tão cruéis como essa, aqueles que ainda não Te conhecem possam olhar e dizer: por que, mesmo em meio ao caos, aquelas pessoas não desistem? E elas possam ver o Senhor em cada um de nós. Ajuda-nos, pois somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastorzão, sem palavras, muito grato pela sua participação. Muita gente foi ministrada, muitas mensagens chegando aqui também no WhatsApp, muita gente chamando aqui no privado. Amém. Foi uma bênção a palavra. Amém. E eu creio que abençoou nossas vidas. Amém? Amém. Eu só tenho a agradecer e fico com as suas considerações finais. É uma alegria. Eu acho que Jesus, Ele amava falar para as pessoas. Tem o Sermão da Montanha, tem as parábolas para multidões. Mas eu vejo um Jesus tão especial quando Ele se reunia com os dele, na roda, na mesa, para conversar assim, sem ser multidão, pro tete a tete. E eu acho que essa quarentena está nos dando essas oportunidades das lives, do nosso tete a tete, da gente responder, da gente perguntar. E eu vejo muito Jesus nisso. Eu vejo como a igreja entende como ela é corpo nesses pedaços. Quando a gente se completa e quando a gente se descobre que a gente não é uma ilha, não é independente. Minha palavra, seja corpo na vida de alguém. Profetize bênção. Mesmo que você ache que não há bênção sobre você, ou que você não tem força para ser bênção. Se eu pudesse orientar você que nos ouve nesse momento, pega teu WhatsApp ou liga. Numa geração de WhatsApp, ligação é prova de amor. Boa essa aí, viu? Mas numa geração de WhatsApp, ligação é prova de amor. Deixa o Espírito Santo ministrar alguém na sua mente agora e liga para essa pessoa só para dizer, e se você não consegue ligar, só para dizer assim: olha, eu queria dizer que eu estou com você na minha mente, eu estou orando por você. Você é especial para Deus, você é especial para mim. Eu posso não ter muito a oferecer, mas se eu puder te ajudar, eis-me aqui. O que você precisa? É de um colo? Tem colo. É de um litro de leite? Eu só tenho um copo. Metade é meu, metade é seu. É de uma oração? Estou aqui. É de um ouvido? Você quer falar uma hora inteira sem ser interrompido e botar tudo para fora? Tenho 2 ouvidos. Está na hora da igreja ser igreja. Mesmo que você não saiba orar ou não tenha um texto bonito para dizer, você consegue ser muito parecido com Jesus até de boca fechada. Tá bom, querido? Meu muito obrigado. Que Deus abençoe. As portas da nossa rádio aqui, das nossas mídias estão abertas. Falo em nome do nosso pastor Jorge Linhares, de toda a família Getsemane, uma igreja muito acolhedora. Sinta-se abraçado por todos nós. Obrigado, tá bom, querido. E que Deus abençoe. Fica com Deus. A paz. Com Deus. Paz.
Agora em Belo Horizonte, 18 horas com 50 minutos. Tivemos aí uma palavra maravilhosa com o querido pastor Felipe. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça e a bondade do Senhor continue alcançando a todos vocês. A gente está chegando aos minutos finais do nosso programa, mas fica com uma canção para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Obrigado a todos vocês. Compartilhe essa live, como muita gente pediu. Muita gente pediu para a gente deixar essa live aqui. A gente vai tentar salvar ela e deixar para você abençoar outras vidas. Deus abençoe a todos vocês. Belo! Falou, gente. Amanhã tem mais, hein? Convidado top amanhã. Não deixe de participar. Beijo no coração.